Então, pessoal, boa tarde já aqui pra gente, atualizando sobre o que tem acontecido desde ontem com o início do Congresso do ISTH 2024. Eu estou aqui com a professora Sueli Rezende, que é professora titular da UEFMG, que já foi do Conselho do ISTH nos anos de 2014 a 2020, e ontem ela fez uma excelente apresentação sobre o guideline de hemofilia. E então eu fiz questão que a doutora Sueli pudesse vir para nos atualizar. E acho que um ponto importante, se isso muda alguma coisa na conduta frente ao paciente hemofílico que é atendido especificamente no Brasil. Joyce, obrigada. Muito obrigada pelo convite de poder estar aqui e falar um pouquinho desse trabalho que a gente vem fazendo. Obrigada a todo mundo que está aí nos assistindo. Bem, ontem a gente fez uma apresentação aqui no ISTH, na sessão de Guidelines and Guidance, sobre o guideline de hemofilia, que foi organizado pelo ISTH. Eu tive o prazer e a honra de participar desse guideline como a Clinical Chair do guideline. Esse convite foi feito a mim em 2019, então nos últimos 4 anos a gente vem trabalhando nesse guideline. Pegamos uma pandemia no caminho, então atrasou muito a condução dos trabalhos. Junto comigo eu tive como o chair metodológico como o professor Fritz Rosendahl da Universidade de Leiden e o painel de mais 15 experts em hemofilia do mundo todo e 3 representantes de pacientes também que integraram o guideline. Então a gente mostrou ontem aqui os resultados. Esse é o primeiro guideline a ser publicado que usa GRADE, como metodologia. Anteriormente a gente tem um guideline principalmente da Federação Mundial de Hemofilia, que é um guideline baseado em consenso, que é muito importante e traz para a gente inúmeras orientações muito relevantes para hemofilia. São guidelines diferentes, então não existe um melhor que o outro, existe um com uma metodologia diferente que o outro. E o que Joyce, é diferente do guideline da hemofilia é a metodologia, e na questão da metodologia GRADE, você faz uma pergunta comparando um tratamento com outro tratamento, e aí você define para qual desfecho você está fazendo aquele tratamento. Então, como por exemplo, a gente fez uma pergunta, que é uma pergunta, por exemplo, em termos de profilaxia para hemofilia A e B, a profilaxia é melhor ou é pior ou é igual ao tratamento sob demanda para um paciente com hemofilia A ou B grave? Então essa é uma das perguntas que foi feita. Então a gente faz uma busca na literatura para avaliar estudos que compararam um tratamento com outro tratamento para aquela população e olhando quais desfechos: sangramento de uma forma geral e sangramento articular. Então, esses foram os 2 desfechos principais que a gente estudou. Então, uma das recomendações mais importantes do guideline foi a recomendação número 1 e a recomendação número 12, que é exatamente uma recomendação forte para que pacientes com hemofilia A e B graves e moderadamente grave, eles devem ser tratados com profilaxia, ao invés de tratamento sob demanda, que a gente chama de episódio. Então, assim, de uma forma geral, isso já é feito há muitos anos por todos os países do primeiro mundo. E no Brasil, felizmente, desde 2011, 2012, essa é a conduta que a gente tem usado. Agora, a questão aqui é que ele trazendo uma recomendação que é forte, com uma metodologia que é transparente, que é padronizada, que não é baseada em consenso, ele se torna uma recomendação forte com um documento que é aceito a metodologia de uma forma mais clara e transparente. Então, nesse sentido, não muda para o Brasil, porque a gente já faz isso. Mas ele muda para o resto do mundo, porque a gente sabe que a hemofilia é uma doença de tratamento muito oneroso e muitos países do mundo não tratam os pacientes com hemofilia que tem. Então, é uma recomendação que vem apoiar e ajudar muito esses países que ainda não usam profilaxia para esses pacientes. Então, acho que essa é um dos pontos mais importantes, tá certo? Sim. Tem mais algo que você gostaria de comentar em termos dos produtos, da disponibilidade do que a gente tem deles no nosso país?
Então, as outras recomendações do guideline são todas recomendações de nível baixo ou muito baixo de evidência. Então, quando a gente faz esse tipo de recomendação, ela, na verdade, é uma sugestão, né? Então, você pode usar um produto ou outro produto, ou os dois, para aquela indicação, para aquela população, para aquele redução daquele desfecho ou alteração daquele desfecho. Quer dizer o quê? É que a gente tem estudos na área da hemofilia que não são estudos robustos a que você faça uma recomendação forte, como a gente fez para as outras duas indicações que eu acabei de falar. Então, um exemplo aqui, quando a gente compara o uso do emicizumab profilático com o uso do fator 8 profilático, como a gente não tem nenhum estudo que comparou de forma direta um produto com outro produto, a gente precisou fazer o que a gente chama de networking meta-análises para avaliar e comparar profilaxia com um contra profilaxia com outro. Então, isso diminui muito a qualidade da evidência, porque você vai usar, por exemplo, um estudo observacional para fazer uma comparação. Então, ela não é uma comparação direta. Então, por mais que a gente tenha sugerido que você pode tratar com um ou com outro, essa é uma comparação baseada em uma evidência mais baixa. Tá? Então, e o que isso quer dizer? Que na hora de fazer o uso de um ou de outro, você vai ter que considerar a preferência do paciente, o país que você está trabalhando, se no local que você está trabalhando tem o emicizumab, eu tenho o fator 8. Então, tudo isso é considerado na decisão de usar um ou outro. Né? Então, essa é a beleza do GRADE, porque ele leva em consideração aquela disponibilidade e a possibilidade de você fazer um tratamento ou outro no ambiente que você está, quando a recomendação não é forte. Nossa, Sueli, essa conversa é muito mais para que a gente possa atualizar, porque poucas pessoas puderam vir diante da distância, que é vir aqui para Bangkok. Eu agradeço muito. E essa não é a única que você vai participar. Agora, você vendo algum outro assunto que você acha muito importante, interessante para a gente atualizar o pessoal de lá, por favor, eu gostaria que você voltasse aqui para uma nova conversa. Opa, tá bem? Eu agradeço a oportunidade e o convite. Um bom congresso a todos que estão aqui e a vocês que estão assistindo ou que possam assistir depois também algumas aulas. Mas o que eu só gostaria de deixar claro é isso mesmo. Leiam o guideline, que eu acho que ele é muito importante, que ele seja lido na íntegra e para que de uma excelente qualidade. Acho que assim, para terminar, né? Eu convido a todos a fazerem o download do guideline, que está publicado na revista The Journal of Thrombosis and Hemostasis. E é de acesso livre, né? Todo mundo vai poder fazer esse download e ler o guideline. E tem também 3 comentários que acompanham o guideline, de pessoas eminentes aí na área da trombose e hemostasia e que ajudam também a contextualizar o conteúdo dele. Então, façam um download dos comentários também e leiam, porque eles estão muito bem escritos e estão bem agradável de ler. Com feliz. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.